Eu entendo que a estética digital é a estética da poesia digital. Eu não vejo nenhuma diferenciação entre essas instâncias, entende? Quer dizer, como eu estava falando antes, quando você faz um trabalho que hoje seria uma citação de um Atari 8 bits e tal, você faz isso já propositalmente se referindo a um tipo de formulação. Hoje você tem apps de celular para poder produzir tanto efeitos de voz como imagens que são evocadoras dessa coisa da infância do pessoal que era pequenininho e jogava game dos anos 80. Então, portanto, eu acho que essas coisas estão profundamente relacionadas. Não há como você pensar numa estética dentro do mundo digital que não faça parte desse environment, desse ambiente, né, do mundo digital. Eu acho que, por outro lado, o que se pode pensar é que há uma profunda transformação dentro e fora do mundo digital das próprias possibilidades do estético, né? Se a gente for pensar academicamente na origem dessa ideia de estética lá do Alexandre von Baumgarten, dessa coisa toda, tudo aquilo que está colocado ali tem que ver com um modelo de experiência sensorial que é muito um modelo da aurora da Revolução Industrial, né? E a gente percebe que, sobretudo a partir dos anos 60, esse modelo começa a se desmanchar completamente, né? Então, a busca que essa e outras formas de expressão, de comunicação, de transmissão de dados faz, também é uma busca estética que está relacionada, como bem observou o filósofo Gilles Deleuze, está relacionada com uma questão ética também, né? Com novas formas de comportamento, de conduta, de novas formas de mover-se no mundo, né? E, portanto, aí você começa a ter também os fazeres de outra maneira, né? E eles interferindo de outra maneira nos processos. Veja, por exemplo, que para você escrever um poema no auge do romantismo, se você estava motivado pela nova estética, que então era dita como estética moderna, que era a estética romântica, você tinha que se armar de uma pena, de um papel e de uma atmosfera inspiradora para o seu trabalho. Então, você tinha que ir para a taberna, ou você tinha que ir para o contato com a natureza, ou você fazer o poema para a amada, etc. Você tinha que ter essas situações, né? Era um outro tipo de performance, né? Hoje você pode escrever o poema das formas mais diversas, né? E aí você pode dar a ele um tratamento convencional através do meio digital ou um tratamento não convencional através do meio digital. Quer dizer, o meio digital ele passa a ser o elemento principal a partir do qual se faz essas modificações. Ainda não se discutiu suficientemente, eu falo isso há anos, e talvez seja ignorância minha não saber que existam textos, e certamente existem sobre isso, mas a grande transformação produzida pelos editores de texto no mundo digital, porque eles criaram a possibilidade para que qualquer pessoa, e hoje a gente diz qualquer pessoa mesmo, anos atrás, sobretudo na década de 90, quando se dizia qualquer pessoa, não, mas você precisa ter um dinheiro para ter um computador, né? Hoje esse argumento caiu por terra completamente. Todo mundo tem ou acesso ao computador ou tem um computador, ou tem o computador no celular. Quer dizer, a mediação digital passou a ser a mediação exclusiva e fundamental de todas as coisas que se fazem. E, portanto, a gente já incorporou nos nossos próprios processos de expressão isto que seria uma estética digital. Não há mais um fora disso, não é? Há a possibilidade de você digitalizar o que antes foi produzido dentro do terreno analógico. Eu posso pegar uma pintura, um desenho, e isso é um aspecto, inclusive, que o meio digital tem se mostrado da maior importância, que é construir a memória desse material. Por quê? Um desenho, o papel oxida, vai se desfazendo e tal, e o meio digital, com quanto tudo possa ser perdido imediatamente, mas ele tem sido o grande fiador da possibilidade da construção dessas memórias.
Se me permitir um comentário de natureza pessoal, eu e uma colega minha, que hoje é professora de um programa de pós-graduação na ESPM, a Mônica Rebeca, nós apresentamos uma vez em Cássia um texto em que a gente falava. Eu estava na época em que fizeram uma série chamada Holocausto, a primeira versão dela, lá nos anos 90. E Baudrillard, na época, escreveu um texto desancando a série, dizendo que aquilo ia destruir a possibilidade de memória do Holocausto. Né? E aí a gente, e havia essa discussão da memória já naquele momento. E a gente apresentou um texto afirmando precisamente o contrário, que a gente achava que a aceleração da informação não ia destruir a memória, pelo contrário, ela ia multiplicar. Porque a questão não é se você, e eu acho que aí havia, nesse comentário do Baudrillard, a não percepção de uma coisa que eu acho que brasileiros têm mais condições de perceber. É que uma coisa é você poder ler essa quantidade imensa de informação. Mas o fato de que o incremento da memória em termos documentais se dá é tão evidente que a gente vê que hoje em dia todo mundo está discutindo esse problema, o tal do mal de arquivo, essa questão toda. Né? Porque, evidentemente, que a produção cotidiana de imagens é tão gigantesca que é inabarcável, a produção de registros, mas, ao mesmo tempo, tudo isso também serve a algo que vai ser relevante. Quer dizer, os milhares de fotos que a gente tira cotidianamente não vão ficar para a história, mas a possibilidade de você recuperar documentos perdidos e digitalizá-los e garantir que gerações futuras possam ler, né? Vídeo que aconteceu com todo o acervo do projeto HO. Eu sou do tempo que não tinha, que esse material não estava digitalizado, então você tinha que pegar os caminhos para poder chegar àquele arquivo, abrir aqueles cadernos, e cada vez que você mexe nesse material, né, tal como ele era, ele vai se desgastando. Né? Então, com todos os perigos que isso representa, evidentemente, mas a gente tem não a subtração, mas um crescimento exponencial, né, de artefatos de memória, né, a partir disso. Então, a memória, a mnemose, né, está totalmente ligada à poiesis. Né? Quer dizer, então, o processo poético é um processo que depende diretamente disso. Acontece, aí falando também, ainda por último, de uma observação pessoal, acontece com a poesia digital uma coisa muito, muito curiosa, é que, do mesmo modo como antigamente você via uma tendência majoritária em não colocar a sua poesia no meio digital, hoje você vê uma tendência majoritária em tentar encontrar um meio de colocar qualquer que seja o poema, seja ele um poema digital mesmo, seja que use os recursos da própria linguagem, ou seja simplesmente como registro, como eu estou falando, há todo um esforço no sentido de fazer isso, né, o tempo todo.